Olá, este é mais um vídeo de otimização e pesquisa operacional. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre otimização linear do ponto de vista de condições de otimalidade e dualidade para esse tipo de problema. Então nós vamos começar a nossa discussão com as condições KKT aplicadas a problemas lineares. Então, lembrando só para não esquecermos, um PL na forma padrão é um PL na forma minimizar f transposta x, sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a zero. E nós vamos considerar esse tipo de problema para desenvolver as condições KKT. Como todo PL pode ser colocado na forma padrão, eu não preciso me preocupar muito em se isso aqui está restringindo a minha análise ou não. Então eu vou considerar um probleminha dessa forma aqui. Se eu aplicar as condições KKT para esse problema, eu tenho as seguintes condições. Um ponto minimizador local desse problema aqui. Na verdade, desculpa, né? Já podemos formular na forma final. O problema é convexo, restrições lineares, então satisfaz aí as condições de qualificação de restrições. Então eu já sei que x estrela é minimizador global de P, se e somente se existirem as duas variáveis duais, as de desigualdade e de igualdade, porque eu tenho restrições de igualdade aqui, que são os nossos lambdas, e de desigualdade, que a gente chamava de μ, o multiplicador. Então, se só se existirem lambda, são quantas restrições de igualdade? A gente está dizendo que as linhas já são m. Então, lambda pertencente a Rm e μ, quantas desigualdades? Mesmo número de variáveis. Então, μ estrela em Rn tais que... Então, vamos lá. O que eu preciso ter? Eu preciso ter a estacionalidade do Lagrangiano. E dessa vez eu vou escrever o seguinte, né? Normalmente a gente escrevia gradiente da f mais gradiente das restrições de igualdade mais gradiente das restrições de desigualdade igual a zero. Como aqui eu tenho uma restrição maior ou igual, isso traria um sinal esquisito para o μ. Então eu vou escrever de outra forma aqui. Eu vou escrever o seguinte, gradiente da f igual a... E aí eu vou colocar a soma dos gradientes. Isso vai trocar o sinal do μ, digamos assim, duas vezes e ele vai ficar maior ou igual a zero. Tá? Então é só por isso que a gente escreve de um jeito diferente aqui. Então o f, que é o gradiente, tem que ser igual a transposto lambda estrela mais mi estrela. Tá? Aqui então é gradiente da função objetivo é igual a soma, né, uma combinação linear dos gradientes das restrições de igualdade mais uma soma dos gradientes das restrições de desigualdade. Como é tudo linear, viram esses produtos matriciais aí. Eu preciso ter factibilidade do primal, então eu preciso que ax estrela seja igual a b e x estrela maior ou igual a zero. Então, aqui, aqui é a condição de estacionalidade, aqui é a condição de factibilidade primal. Que mais? A gente tinha as condições de factibilidade do dual, que no caso é só mi estrela maior ou igual a zero, e as folgas. Então, xi estrela vezes mi estrela igual a zero. Então aqui eu tenho a factibilidade dual e aqui eu tenho as folgas complementares. Então essas são as minhas condições KKT e elas caracterizam perfeitamente o minimizador. Opa, nossa, aqui eu já fui com muita sede aí ao pote. Então aqui e aqui. Nossa senhora, tá difícil de riscar aqui. Então eu tenho aqui o nosso teoreminha KKT para o problema linear. Perfeito. Então, a gente aqui consegue ver algumas coisas de interessante, né? Aqui eu já consigo ver uma coisa legal que é a seguinte. Isso aqui implica que o x é ortogonal ao μ.
Então, o x estrela transposto mi estrela tem que ser zero. Por quê? Porque se cada produto de componente a componente é zero, a soma, né, que é o produto interno, tem que ser zero também. E o mais legal é que eu posso voltar. Por quê? Porque eles são os dois vetores são não negativos. Como os dois vetores são não negativos, se a soma de produtos componentes a componentes é zero e cada componente é não negativa, né? Não tem jeito, eu preciso que todos esses produtos sejam zero, porque não tem como compensar uma soma, né, na soma um negativo e um positivo. Uma outra coisa de legal que a gente tira daqui é a seguinte, é que o mi pode ser visto como variável de folga numa restrição do tipo A transposto lambda estrela menor ou igual a f. Então eu posso imaginar que eu tenho esse tipo aqui de condição também, e o mi só me dá a folga entre o A transposto lambda estrela e o f. Essas são as duas primeiras observações que a gente faz aí com relação às condições KKT, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima delas. A gente vai tirar mais coisas, vocês vão ver. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a relação aí das variáveis primais e duais. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho esse problema, então, minimizar f transposto x, sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a zero, e eu chego que isso aqui acontece, essa minimização acontece sempre que eu pego f igual a transposto lambda estrela mais mi estrela. Eu tenho também ax estrela igual a b e x maior ou igual a zero. Eu tenho mi sempre maior ou igual a zero. E eu tenho x estrela transposto mi estrela igual a zero. Então eu tenho essas condições aqui. Vamos observar uma coisa. Como é que eu investigo realmente de que esse ponto é ótimo, né? Por que isso surge? Por que essas condições realmente valem, né? Claro que a gente já sabe que as condições KKT valem para problemas mais gerais. Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, então aqui vamos olhar a otimalidade. Vamos justificar para PL por que isso vale. Então vamos calcular f transposto x estrela. E aí, quando eu calculo f transposto x estrela, como é f igual a esse cara que está aqui, eu vou lá e substituo esse cara aí e chego no seguinte. Eu tenho mi estrela transposto x estrela mais a transposto lambda estrela transposto x estrela. Isso aqui dá o seguinte, ó. Isso aqui dá mi estrela transposto x estrela é zero. Então, isso aqui dá lambda estrela transposto a x estrela, né? E a x estrela é b. Então, isso aqui dá justamente lambda estrela transposto b. A gente gosta de escrever isso aqui, né? Como é um escalar, eu posso escrever da forma transposta, b transposto lambda estrela. Então, o mais legal é o seguinte, olha só, existe uma relação interessante entre a otimalidade, digamos assim, né, esse valor aí, f transposto x estrela, a gente tem uma função linear aí no ótimo primal, e eu tenho b transposto lambda estrela, que é uma outra função linear na variável dual ótima. Guarda isso aí que a gente vai usar. Agora, vamos pegar, vou dividir aqui, vamos pegar aqui, ó, x barra factível. O que acontece para qualquer outro ponto factível? Eu vou calcular f transposto x barra agora. E eu vou ter o seguinte, eu vou ter a mesma coisa com o A transposto lambda, porque, olha só, eu vou ter mi estrela transposto x barra, mais, aqui, lambda estrela transposto a x barra, certo? Mesma coisa, fiz a mesma continha que estava ali no lado esquerdo. E aí, daqui eu tiro duas coisas interessantes. Primeiro que isso aqui é b. A x barra é b, porque o x barra é factível. E isso aqui, se o x barra é factível, o mi é maior ou igual a zero, o x barra é maior ou igual a zero. Então, isso aqui é maior ou igual a zero. Eu não tenho mais como concluir as folgas complementares, mas eu consigo concluir que isso é sempre maior ou igual a zero. Então, no final das contas, eu chego que isso aqui é maior ou igual
a B transposto lambda estrela, né? Este cara aqui é igual, esse aqui é maior ou igual. Então, eu tenho maior ou igual a B transposto lambda estrela, que é justamente o F transposto x estrela. Então, olha que legal. Eu tenho aqui algo que já me dá o seguinte. Para qualquer x factível, de fato, eu tenho um valor de função objetivo maior. Então, eu estou no ótimo nesse x estrela. Isso é muito interessante, né? Fica aí essa ideia aí de que as condições KKT funcionam, né? Não é nova, né? Não é algo que é surpreendente, mas funcionar para PL de uma forma simples assim é bem legalzinho. Uma outra relação que é interessante aqui, só para a gente explicitar, a questão das folgas. Eu queria voltar nisso pelo seguinte. Olha só, das condições KKT eu tenho a seguinte questão. Eu tenho que, para cada restrição, eu tenho que o mi estrela é justamente F menos Fi, né? Menos AI AI til, né? Lambda AI til transposto lambda estrela. Né? Porque olha só, vamos pegar ali aquela restrição aqui, peraí. Ok, então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho, qual que é a iésima linha aqui, né? É a iésima componente de F menos, aí eu vou pegar a linha da A transposta, que é a coluna de A, então é AI, não é AI til, tá? AI transposto vezes o lambda estrela. Então esse é o Mi, tá? Veja, basicamente isso aí é cada restrição do tipo, se eu for imaginar aqui, né, do meu dual, eu estou pegando a cada linha ali do F, então estou pegando aqui a linha I disso aqui, é igual à linha I disso aqui, ó, A transposto lambda estrela mais Mi estrela. Eu estou pegando essa linha aqui, tá? O que acontece? O que acontece é o seguinte, eu sei que xi estrela, mi i estrela, é igual a zero, por folgas complementares. Mas vocês vão ver que a gente vai tirar o mi da jogada, e aí a gente vai se importar realmente com o lambda. Porque o mi tem essa relação muito direta com o lambda. Então, eu vou pensar só no lambda, e aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que xi estrela vezes fi menos ai transposto lambda estrela é igual a zero. Então, essa condição aqui é a condição de folgas que a gente vai usar bastante, tá bom? Então, isso sempre acontece e a gente já vai ver qual que é a consequência disso aqui. Perfeito? Então, fica aí essas ideias todas de relações entre as variáveis primais e duais, e a gente vai ver que isso aí tem uma implicação bem interessante agora. Então, vamos lá. A gente passa agora para essa questão de dualidade. E a questão de dualidade vem já com esse título aí, né? O problema dual. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Você tem esse problema. Minimizar f transposto x sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a b. Perfeito. Imagine o seguinte. Imagine que você pegue... Ok, então vamos lá. A gente sabe o seguinte, que se eu pego o x estrela, ótimo, ele traz junto com ele um vetorzinho lambda estrela que satisfaz o seguinte, ó, A transposto lambda estrela menor ou igual a f. Eu já coloquei aí, já tirei da jogada o mi, tá? Então eu coloco desse jeito aí. A transposto lambda estrela menor ou igual a f. E eu sei também, então, aqui que ax é igual a b e x estrela maior ou igual a zero. E eu também sei aqui que xi estrela
vezes fi menos ai transposto lambda estrela igual a zero, certo? Ou eu posso até escrever aqui como x estrela, posso reescrever vamos reescrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais compacta, do tipo x estrela transposto f menos a transposto lambda estrela igual a zero. Então a gente sabe que valem essas coisas aqui das condições KKT. Ok, agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu pegue um x factível e um lambda factível. E por lambda factível, eu vou dizer o seguinte: algum lambda que satisfaça isso aqui. Tá? Então eu não sei mais se vale folgas complementares. Mas eu sei que satisfaz isso aí. O que acontece? Eu calculo o f transposto x aqui. E aí, quando eu calculo f transposto x, eu tenho o seguinte. Eu posso substituir, por exemplo, eu posso escrever isso aqui, ó. Isso aqui é maior ou igual, né? Como satisfaz essa primeira desigualdade aqui, isso aqui é maior ou igual do que a transposto lambda transposto x. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que isso aqui é igual a lambda transposto, não é lambda estrela, tá? É um lambda qualquer. Lambda qualquer que satisfaz aquela desigualdade. Lambda transposto vezes ax, que é igual aqui a b transposto lambda. Né? Então, o que é interessante aqui é o seguinte, é que se eu pego um x e lambda que não satisfazem as condições de folgas complementares, eu ainda tenho alguma relação entre os valores dessas duas funções lineares. E eu sei que no x estrela ótimo, mais o lambda estrela ótimo, vale isso aqui. F transposto x estrela é igual a B transposto lambda estrela. Bom, então pensa o seguinte. Vamos desenhar aqui uma reta, olha só que legal. Eu tenho uma reta aqui e eu tenho o seguinte. Eu vou ali e calculo um F transposto vezes um x chapéu. Aí depois eu acho um outro x melhor aqui e eu calculo e eu chego no F transposto x barra. Como eu estou querendo minimizar, né, esse aqui é melhor. Eu estou querendo descer nessa reta. Essa reta aqui, sei lá, uma reta real aqui. E para cima é positivo, né? Então, eu estou minimizando isso aqui e eu estou chegando aqui buscando o F transposto x estrela. Então, eu busco chegar neste cara aqui. Então, eu busco melhorando a minha função até chegar no ótimo. Agora, vamos pensar do outro lado. Suponha aí que eu chute lambdas. Vai que eu consiga chutar lambdas, que eu chegue naquela desigualdade sendo satisfeita. Pela desigualdade que a gente tem aqui, qualquer lambda que eu chutar, eu vou ter alguma coisa do tipo aqui, ó, B transposto lambda chapéu. Aí eu vou lá e chuto outro, B transposto lambda barra. E assim eu vou indo. Se eu maximizar, eu vou chegar justamente nesse ponto ótimo em que F transposto x estrela é igual a B transposto lambda estrela. Então, existe um outro problema que parece que tem uma relação com esse meu problema original aqui, que é esse aqui, ó, max B transposto lambda sujeito a transposto lambda menor ou igual a F. E esse problema aqui é o que a gente chama de problema dual associado ao nosso problema original, que então a gente vai chamar de primal. Tá? Então existe essa relação aí de dualidade e é muito interessante porque o problema dual, então, ele sempre fornece cotas inferiores. Que a gente pode imaginar também que são estimativas otimistas para o valor ótimo da minha função objetivo. Então eu venho por baixo por estimativas que não são realizáveis e eu estou vindo por cima minimizando a minha função objetivo
Quando esses dois valores se encontram, eu sei que é ótimo e aí tá tudo certo, porque eu sei que essa desigualdade aqui sempre vale. E aí, um jeito de testar se eu chego num ponto em que vale as folgas complementares, vale KKT. E aí tá satisfeito. Mas se eu chego num ponto em que eu tenho variáveis duais com o mesmo valor objetivo que as variáveis primais, aí o f transposto x estrela igual a b transposto lambda, eu também tenho garantia ali de otimalidade. Então tem essas duas coisas acontecendo e é muito interessante aí essa relação entre esses dois problemas e é isso que a gente vai observar aí a partir de agora. Então, essa relação entre primal e dual existe e ela é formalizada aí para o nosso próximo teorema que traz essa discussão. Então, eu tenho um problema linear na forma padrão aqui e eu tenho o dual associado, que foi esse que a gente criou. O teorema diz o seguinte: se algum dos dois problemas admitir solução ótima finita, então o mesmo vale para o outro e os valores são iguais. Isso é muito legal. Ou seja, é a conclusão que a gente tirou. Eu posso chegar no valor ótimo por cima ou por baixo, né? Então eu consigo resolver o problema vindo por cima ou vindo por baixo, e sendo que qualquer um desses dois lados eu chego no mesmo valor ótimo. Se um dos problemas for ilimitado, o outro é infactível, justamente porque imagine, ó, eu tenho um problema que é minimizar f transposto x, e eu tenho um problema que é maximizar b transposto lambda. E eu sei que aqui tem um conjunto factível, né? E aqui tem outro conjunto factível. E eu sei que o mínimo é sempre maior que o máximo, né? Pelo teorema da dualidade aí que a gente explorou acima ali. Então eu sei que minimizar o f eu sempre estou vindo por cima e maximizar o b eu sempre estou vindo por baixo, né? O que é mais importante é o seguinte: se um desses for ilimitado, por exemplo esse aqui vai querer ir para menos infinito. E aí não vai ter jeito. Esse aqui não pode ter solução factível, né? E o mesmo vale na linha contrária. Então, se esse aqui for ilimitado, então esse aqui tem que ser infactível, certo? Porque senão eu não consigo otimizar, né? Aqui tem um desenho só, então, né? No problema primal eu estou minimizando, eu acho esse ponto factível aqui, sei lá qual é esse ponto extremo. E a gente vai detalhar isso melhor depois, mas e aí no dual eu estou maximizando aí, estou chegando a uma outra solução, mas o que importa é que os valores ótimos aí são iguais, né? E aqui tem um desenho, quando é ilimitado, né? Eu ando nessa direção indefinidamente e aí o meu dual é infactível. Uma coisa interessante, então, que tem que ficar é o seguinte, né? Olha só, aqui, quantas variáveis eu tenho? Eu tenho n variáveis e m restrições. No problema dual, eu tenho m variáveis e n restrições, porque eu transpus a A. Então, você tem uma troca entre variáveis e restrições que pode ser amigável para você, dependendo da situação, tá? Isso é o que tem que ficar claro. Às vezes é mais fácil resolver o dual porque você tem menos variáveis. E você pode ter um monte de restrições que você já sabe de antemão que pode tirar fora. Às vezes é mais interessante trabalhar mesmo com primal. Então, esse tipo de coisa é algo que a gente precisa pensar e analisar. Finalmente, assim, antes da gente ir para o exemplo, lembra lá do seguinte, ó, que eu tenho folgas complementares e elas me dizem que xi vezes fi menos ai transposto lambda estrela tem que ser zero. Ou seja, a restrição essa é uma restrição do dual, é a iésima restrição do dual. Cada restrição do dual está associada à variável primal xi. Então, o que acontece aqui é o seguinte: se a restrição do dual estiver inativa, ou seja, se isso aqui for satisfeito no menor do que zero, então o xi associado tem que ser exatamente zero. Se essa restrição estiver satisfeita na igualdade, se ela estiver ativa, então a variável primal pode não ser nula. Tá? Essa relação das folgas complementares é o que nos ajuda aí a
relacionar primal e dual e voltar, né? Se eu resolver o problema dual, sei os lambdas, como é que eu acho os x? A gente acha por folgas complementares, tá bom? Então, vamos para esse exemplo para mostrar bem. Esse exemplo é um exemplo que tem 3 variáveis, então ele tem essa questão aí de... se a gente for pensar em resolver ele à mão, de forma gráfica, a gente não consegue resolver, né? De desenho mais difícil. Mas o dual nos ajuda aqui, justamente porque a gente tem 2 restrições. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar esse problema na forma padrão antes de transformar para o dual, porque senão eu posso fazer confusão, né? Então, o que eu vou fazer para transformar ele para a forma padrão? Eu vou minimizar, né? Então, eu transformo max em min. Então, eu vou minimizar menos 3x1 menos x2 menos 4x3. E essas restrições eu preciso tornar igual, né? Então, eu vou substituir isso aqui, ó, por mais x4 igual a 25 e mais x5 igual a 20. Eu coloquei as variáveis de folga. E aí aqui, então, eu tenho todas as variáveis x1 até x5 maiores ou iguais a zero, tá? Então, esse é o nosso dual aí. Nosso dual não. Esse é o nosso problema na forma padrão desse PL que foi colocado para a gente. Como é que eu vou colocar o dual agora? Ó, o dual é sempre max B transposto lambda sujeito a transposto lambda menor ou igual a F. Então, esse é o nosso dual. Então, como é que ele vai ficar? Eu vou ficar com max de... Quem que é o B? Ó, o B é 25, 20. Então, é 25 lambda 1 mais 20 lambda 2. Sujeito a transposto lambda menor ou igual a F, né? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. A transposta fica 6 lambda 1, a primeira coluna da A, né, vai me dar a primeira linha da A transposta, então 6 lambda 1 mais 3 lambda 2, menor ou igual à primeira componente do F, então menos 3. Aí depois eu vou ter ali, ó, 3 lambda 1 mais 4 lambda 2, menor ou igual a menos 1. Aí eu vou ter ali menos 5 lambda 1 menos 5 lambda 2, menor ou igual a menos 4. E aí eu vou ter, depois das variáveis de folga, vou ter sempre algo do tipo menos lambda 1, desculpa. Não, aqui eu coloquei errado, desculpa, gente, aqui, ó. Aqui é 5 mais 5, né? Tô ficando louco. É porque tem os menos no F, aí eu já confundi tudo. E aí eu vou ter o quê? Lambda 1 menor ou igual a 0 e lambda 2 menor ou igual a 0, tá? Então, as variáveis de folga sempre vão me dar essas restrições aí de não positividade aí dos lambdas. Mas eu chego, então, nesse carinha aqui. Então, eu tenho esse problema dual, que agora tem 2 variáveis só e pode ser resolvido graficamente, né? Então, se eu resolver graficamente, eu tenho o seguinte, ó. Olha só. Eu vou desenhar aqui os meus eixos, e aí eu já vou desenhar desse jeitinho aqui, porque é tudo negativo, né? Então, eu tenho aqui o lambda 1, eu tenho aqui o lambda 2, e eu vou pegar sempre aqui, ó, já tem uma restrição que é menor ou igual a 0, menor ou igual a 0. Então, eu já sei que essas duas retas aí já me delimitam o meu conjunto factível. A primeira reta ali, ó, 6 lambda 1 mais 3 lambda 2 menor ou igual a menos 13. Então, aqui eu vou desenhar aqui, ó, eu tenho menos meio aqui, e eu tenho o menos 1 aqui, e eu tenho essa reta que eu vou tentar fazer aqui na mão, vamos ver se vai sair. Ficou meio ruinzinha, mas vou tentar de novo. Aqui a minha mesinha tá numa tela diferente, então eu estou ainda me acostumando um pouquinho com desenhar aqui, mas tá bom, ficou bom. Aqui eu tenho uma reta, então, e eu tenho que estar para lá, tá? Eu não peguei a função de retinha aqui, posso até pegar, só que ela vai fazer uma reta preta, mas tudo bem, a gente consegue pegar aqui. Então eu tenho essa reta e eu tenho minha restrição para fora. A outra é a seguinte, ó, é menos 1/3 no lambda 1 e menos 1/4 no lambda 2. Então eu estou com uma restrição aqui, ó, menos 1/4 aqui. Então essa restrição, a segunda restrição, está aqui. Olha só, a segunda restrição, ela é
muito folgada com relação à primeira. Então, o que a gente já chega à conclusão? O x2 vai ser zero sempre na solução ótima. Porque essa restrição aí, ela nunca vai estar ativa, né? Porque a restrição 1 já contém aí, já impõe algo muito mais forte do que a segunda. Então isso é muito legal de ver. Quando você resolve dual, você já começa a ver, ó, x2 não importa para o meu problema. Eu posso tirar o x2 da jogada, porque a restrição dual associada a x2 está sempre folgada. E por folgas complementares, a restrição está folgada, a variável primal tem que ser zero. Tá? Então isso é muito legal do dual, e ele traz essa informação aí que a gente não consegue com o primal de cara. Aí eu tenho ali a outra restrição, menos 4 quintos, né? Então eu tenho alguma coisa do tipo aqui menos 4 quintos e aqui menos 4 quintos. E aí eu vou fazer aqui faço aqui minha restrição e tenho algo desse tipo aqui. Falta para mim o quê? Falta para a gente aqui só para resolver o problema, né? Já que a gente já tem então a nossa região factível, que é a interseção de todos essas restrições. Essa região eu tenho esses pontos extremos aqui. Eu tenho esse e eu tenho esse. E aí falta eu ver o meu vetor B, né, que é o meu gradiente. Eu tenho que maximizar, então eu tenho que andar na direção dele. E ele impõe algo do tipo para cá. Aqui. É o vetor 25 e 20. Se você resolver esse probleminha na mão, você chega aí que a solução ótima do seu dual é essa aqui, ó. É 1/5. Cadê minha soluçãozinha? Aqui. Lambda estrela é igual a menos 1/5 vezes aqui 1 e 3. Então, menos 1/5 no lambda 1, menos 3/5 no lambda 2. É esse ponto que está desenhadinho aí, esse ponto extremo aqui. Tá? Então, essa é a sua solução ótima, esse é o seu lambda estrela. Resolve graficamente, aí você acha ele. Aí o que é importante? Ó, muito importante. Quais são as restrições que estão ativas nesse ponto? Para eu chegar nos x, porque eu preciso chegar nos x. Como é que eu tiro o x estrela? Então, eu vejo as restrições que estão ativas. E as restrições que estão ativas são as seguintes. Essa aqui e essa aqui, né? Essa não está ativa, essa não está ativa, essa não está ativa. Então eu tenho duas restrições ativas, que são as restrições referentes a x1 e x3. Então daqui eu já tiro o seguinte: x2 igual a x4 igual a x5 igual a zero. E aí eu volto no meu sistema de equações originais, então só em x1 e x3. E aí eu chego que x1 e x3 tem que satisfazer o seguinte: 6x1 mais 5x3 igual a 25 e 3x1 mais 5x3 igual a 20. Então esse é o meu sisteminha aqui que eu tiro o x1 e x3. Se eu resolver esse sistema, eu chego no seguinte, ó. X estrela, então, quem é? O x1 é 5 terços, o x2 é 0, o x3 é 3, e aí depois 0 e 0, x4 e x5. Essa é a minha solução ótima. Eu consegui resolver esse problema aqui de forma perfeitamente gráfica, mesmo tendo 3 variáveis, tá? Isso mostra essa importância da troca entre variáveis e restrições que o problema dual traz. Bom, uma última coisa que falta falar quando a gente menciona essa questão de dualidade é a questão de sensibilidade. E a sensibilidade vem na mesma linha do que a gente já viu para problemas gerais. Se eu tenho um problema de programação linear da forma padrão, a grande questão é a seguinte: como é que eu encontro a relação entre a solução ótima deste problema aqui e a solução ótima do problema, como é que eu posso dizer, perturbado, minimizar f transposto x, sujeito a x igual a b, x maior ou igual a zero, só que aqui eu tenho um deltinha. Como que eu relaciono, como é que eu consigo prever o valor da função objetivo neste novo problema? Para fazer isso,
a gente vai se aproveitar de mais informação do que só o x ótimo, né? Só o x estrela. Nós vamos usar também o lambda estrela e o mi estrela. E nós vamos supor essa perturbação aqui vai nos levar também a uma nova solução que nós vamos supor que seja basicamente uma perturbação aí da solução que nós já tínhamos. Então, nós temos essa perturbação aqui na solução ótima. Agora, como que nós podemos ver, pelo menos, não tanto a perturbação nas variáveis, mas a perturbação no valor de função objetiva? Para isso, nós vamos fazer uma hipótese, que é a seguinte, que as folgas continuam válidas nas mesmas variáveis. Então, a perturbação é pequena o suficiente para que x estrela transposto mi estrela seja igual a x estrela mais delta x transposto mi estrela mais delta mi. Ou seja, eu fiz uma pequena perturbação, mas isso não muda quais variáveis estão ativas e quais variáveis estão inativas. Ou seja, o padrão aí no meu vetor não muda. E daqui eu consigo tirar, por exemplo, que ΔX transposto ΔMi é zero, por exemplo. Tá ruim isso aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Mas todos os produtos cruzados eu vou supor que são zero, inclusive ΔX transposto ΔMi igual a zero, que também é x estrela transposto ΔMi, e que também vai ser o mi estrela transposto ΔX. Então, vou supor que todos esses produtos aqui são zero. Tá bom? Bom, veja, no problema dual, eu tenho o seguinte, ó, do teorema da dualidade, eu tenho o seguinte, que a função objetiva na solução perturbada é igual à função objetiva do dual na solução perturbada. Né? Então, isso eu tenho aí, isso me é dado pelo teorema dual, aí, pelo teorema da dualidade. Mas eu sei também o seguinte, que o f transposto x estrela é igual ao b transposto lambda estrela. E eu também sei que ax, então o que eu sei aqui? Ó? F transposto x estrela é igual a b transposto lambda estrela. Eu sei também o seguinte, que ax estrela mais delta x é igual a b mais delta b aqui. Certo? Porque esse x estrela mais delta x vai ser factível para o problema perturbado. Então, isso aqui vale. Né? E eu também consigo fazer, usando a estacionalidade, eu consigo mostrar que A transposto delta lambda é igual a menos delta mi. Se eu pegar lá a condição de que F igual a transposto lambda estrela mais mi estrela, perturbo todo mundo, eu chego nessa outra conclusão aqui. Então, no final, eu consigo concluir o seguinte, desse produto aqui de cima, fazendo todas essas eliminações, eu consigo concluir que F transposto delta x é igual a delta B transposto lambda. Lambda estrela, né, no caso. O lambda ótimo. Então, veja, se eu fizer uma perturbação, se o delta B for dessa forma aqui, for um deltinha na componente I, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar um deltinha vezes EI, que é a iésima componente, aí, a coluna da matriz de identidade, né? Zeros e só com 1 na posição I, eu chego no seguinte. Eu chego que a variação causada na função objetivo por esse deltinha é justamente dado pelo lambda I aqui, lambda I estrela. Então, uma perturbação na iésima componente aí do vetor B causa uma variação de função objetivo dada exatamente por lambda estrela naquela posição. Então, veja,
com os lambdas, né, com as variáveis duais calculadas, eu consigo avaliar como que a minha função objetivo muda localmente, assim como a gente já tinha feito lá no caso de sensibilidade para problemas gerais. Isso aqui a gente chama de custo marginal ou utilidade marginal, né? Tudo depende da interpretação que se dá. E a gente consegue usar isso para fazer várias avaliações aí de soluções ótimas e possíveis perturbações, né? Decidir investimentos, coisas do tipo. Então, esse problema aqui, essa análise de sensibilidade, está exemplificada lá no slide de caso geral. Já tem um exemplo lá e é um PL. Então, dá para olhar lá e rever essas coisas todas. E a gente também vai usar um pouquinho no próximo vídeo para motivar o simplex. Tá? A gente não vai fazer as contas do simplex no detalhe, mas vai motivar como que o simplex faz os seus cálculos para achar a solução ótima de um PL. Tá bom? Gente, muito obrigado. Era isso que a gente tinha para esse vídeo aqui de dualidade e condições de otimalidade em PL. E obrigado aí pela atenção. Até o próximo.